Olá, caros alunos, professor Josney Pontes, língua portuguesa. Esse vídeo de hoje é correção de duas atividades. O primeiro é de uso das vírgulas e o segundo adjunto adverbial. São duas últimas atividades que eu passei para vocês na plataforma do Google Sala de Aula. Beleza? Então, não vão ser todos os exercícios, senão o vídeo ficaria longo, né? Então, para o vídeo não ficar muito extenso, vamos corrigir todas as atividades relacionadas à vírgula, mas quando chegar nos adjuntos adverbiais, faremos uma seleção, de questões mais importantes a serem comentadas e corrigidas. Então, vamos lá. Pedir para vocês reescreverem o trecho colocando vírgula onde for necessário. Então, perceba que tem um texto aqui, uma oração longa, um período longo sem utilização de vírgulas. Então, do alto avistávamos a casa da fazenda, os bois, as galinhas. Percebam que aqui há várias ações acontecendo e vários objetos do verbo avistar. Lembrando, então, do verbo ao complemento desse verbo. Que avista alguma coisa. O que ele avistava? O que eles avistavam? A casa, os bois, as galinhas, as planícies, a montanha. Então percebam que todos esses elementos são da mesma função sintática, ou seja, objetos diretos do verbo avistar. Então é necessário que eles venham separados por vírgula. Então, do alto, uma adjunta adverbial de lugar deslocado lá no início da oração. Avistávamos a casa da fazenda, vírgula, os bois no pasto, as galinhas ciscando perto da casa, planícies verdes e uma montanha ao longe. Percebo que o verbo avistávamos, ele está subtendido nos outros elementos. Como assim? Ora, avistávamos a casa da fazenda, avistávamos os bois no pasto, avistávamos as galinhas ciscando perto da casa, avistávamos as planícies, verdes e uma montanha ao longe. Então percebo que o verbo aí está implícito e que todos esses elementos separados exercem a mesma função sintática, ou seja, todos eles são objetos diretos do verbo avistar, portanto, devem vir separados por vírgula. No aeroporto bastante cheio, chegamos às 8 em ponto. No aeroporto bastante cheio, chegamos às 8 em ponto. Então, eu estou dizendo o local, e local onde foi exercida essa ação verbal de chegar. Então, tem que ser separado por vírgula. Geralmente, aqui no início de uma oração, quando você utiliza os adjuntos, algum adjunto adverbial, ainda mais ele sendo longo dessa maneira, como foi aplicado aqui, ele deve ser separado por vírgula, tá bom? Percebo que se fosse chegamos às 8 em ponto no aeroporto bastante cheio. Se fosse assim nessa ordem direta, não haveria necessidade de aplicação de vírgula. O que houve aqui foi um deslocamento desse termo acessório adverbial para o início da oração. E quando isso acontece, se utiliza vírgulas. Desligando o rádio, o quarto caiu no silêncio assustador. Desligado o rádio, o quarto caiu no silêncio assustador. Então temos quando o quarto caiu no silêncio assustador. Quando foi isso? Quando o rádio foi desligado. Então essa estrutura adverbial tem que ser separada por vírgula também no início da oração. O ônibus suspira fundo, diminui a marcha, encosta à direita, para. Percebo que tem várias ações verbais aqui relacionadas à palavra ao sujeito ônibus, que está subtendido também nas outras orações. Então, o ônibus suspira fundo, diminui a marcha, encosta à direita, para. Todos esses verbos aqui, todas essas orações estão subtendidos o sujeito, o ônibus, de forma que eles estão exercendo a mesma função sintática, por isso estão sendo separados por verbo, ou melhor, separados por vírgula, tá bom? Então, o ônibus suspira fundo, o ônibus diminui, o ônibus encosta, o ônibus para, tá? Então, como essas orações estão exercendo a mesma função sintática, conforme a gramática, ele deve ser separado por vírgula. Fique atenta, pois a fase é meio tensa e desgastante.
Esse pois, ele está exercendo o papel de explicação, né, em relação à oração anterior, sendo aplicada, nesse caso, uma conjunção, que é o pois, que poderia ser substituída pelo porquê, por visto que, né, são conjunções que a gente ainda vai trabalhar, né, nosso curso de língua portuguesa. Mas o que se deve saber é que quando há essa relação, né, de explicação, a gente pode utilizar vírgula, né, para separar aí essas conjunções da oração. Na verdade, que é uma relação de duas orações, né, que a gente chama de orações coordenadas. Mas isso é um assunto que a gente vai ver lá na frente. Antes de comprar, analise, compare, informe-se. Várias ações verbais também devem ser separadas por vírgula, tá? Percebam como esses verbos estão sendo utilizados no seu modo imperativo. Analise, compare, informe-se, né? Então, analise tu, compare tu, informe-se tu. Então, como há várias orações aqui, uma mesma função ali, sintática também, eles são separados ali para o verbo, né? E perceba que a expressão antes de comprar está estabelecendo um sentido de tempo, está deslocado no início da oração, por isso separado por vírgula, e os demais estão separados por vírgula, porque estão separando orações diferentes, tá? Analise, compare, informe-se. É preciso, antes de tudo, entender o que aconteceu com ele, né? Então, é preciso entender o que aconteceu com ele. Mas como que se coloca uma expressão ali intercalado, né? Vem separado por vírgula, né? A ordem direta seria: é preciso entender o que acontece com ele, antes de tudo. Como aqui houve um deslocamento, ou seja, eu tirei essa estrutura adverbial lá do final da frase e coloquei no meio, a necessidade de separar por vírgulas. Percebam que há vírgulas no início e vírgulas no fim, tá? É um termo que a gente chama de termo deslocado. A comida está na mesa, filho. A comida está na mesa, filho. Esse filho exerce o papel de vocativo, tá? São aqueles elementos que invocam aqui o ser com o qual você está falando, né? A pessoa com a qual você está falando. Então, você chama atenção, você invoca. E esse vocativo, ele vem separado por vírgula. Aliás, é um uso obrigatório, né? No caso de uso obrigatório das vírgulas. Vamos aos adjuntos adverbiais agora. Passei algumas atividades, a gente falou o que é adjunto adverbial, que indica circunstância em relação ao processo expresso pelo verbo, intensificando, né? Então, ele intensifica, ele, no caso aqui, dos adjuntos, ele vai indicar modo também, ele vai indicar tempo, instrumento e assim por diante. Aqui eu pedi para vocês analisarem essa oração. Aquelas simpáticas mulheres prepararam uma deliciosa geleia de goiabada. E perguntei para vocês, né, se tem algum termo que exerce o papel de adjunto adverbial. Perceba, para analisar esse tipo de questão, foque no verbo, né? Eu quero encontrar alguma palavra que esteja lhe dando circunstância ao processo, né, expresso pelo verbo. Então, o verbo ali é prepararam. Há alguma palavra que se refira a prepararam, dando a ideia de modo, tempo, lugar? Veja que não. Prepararam ali, ele está isolado, não tem nenhuma circunstância relacionada a ele. O que há, na verdade, são palavras, né, que exercem o papel de adjuntos adnominais, ligados à palavra mulheres, no caso, aquelas e simpáticas, e a palavra gileia, né, no caso, a palavra deliciosa e a palavra de goiabada. Né? Então, aqui não há nenhum termo que exerça o papel de adjunto adverbial. O que há são termos que especificam, que dão característica, e determinam palavras como mulheres e geleia. Observe aqui palavra ou termo destacado se refere e classifique com adjetivo ou advérbio. Então, percebam esses termos em destaque e veja qual ele se refere. Falou está relacionado a claro, então é um advérbio de modo. Continuou claro, né? O dia continuou claro. Claro se refere a dia, dia é o nome, então adjetivo.
Os jogadores chutavam forte. Forte se refere ao verbo, por isso advérbio. Ele era um homem forte. Forte se refere ao homem, por isso adjetivo. O arroz está caro. Caro é uma característica do arroz, então adjetivo. Pagou caro, bela piada de mau gosto. Então, pagou é o modo como ele pagou, então advérbio. Foste o menino direito. Característica de um menino, adjetivo. Soldado marcha direito, o modo como ele marcha, advérbio. Breve nos veremos. Veremos em breve, nos veremos em breve, nesse sentido, adverbial de tempo. Foi uma breve alegria, né? Então, caracterizando aí a palavra alegria. Os trens partiram rápido, o modo como eles partiram. A internet está rápida, uma característica da internet, portanto, adjetivo. Temos aqui substituir os advérbios com terminação mente por locuções adverbiais conforme o exemplo. Escrever corretamente, escrevi corretamente. Então, já fiz a primeira. Tratar impiedosamente, tratar sem piedade. Estudar silenciosamente, estudei em silêncio. Sair discretamente, saí com discrição. Conversar secretamente, conversei em segredo. Trabalhar humildemente, trabalhei com humildade. Temos aqui a análise sintática, e vejam que eu fiz um pulo agora, tá bom? Para não tornar o vídeo muito longo. Então, há outras questões, mas eu considero essas daqui que eu corrigi até o momento, né, as mais importantes para vocês verificarem, beleza? As que geram mais dúvidas. Então vamos lá. Ao longo do curso nós já estudamos, revisamos o sujeito, o núcleo dos seus sujeitos, né? Núcleo do sujeito, predicado. Já vimos sobre transitividade verbal, sobre o complemento desses verbos que pedem algo a mais para ter sentido. Vimos adjuntos adnominais e vimos adjuntos adverbiais. Agora é o momento de fazer uma análise completa dessa oração, indicando todos esses elementos aí gramaticais. Então veremos, vamos separar o sujeito dessa oração. A oração é: todos os bons funcionários da empresa de transporte receberão imediatamente um importante prêmio na entrada principal, segunda-feira pela manhã. Então, gente, percebam aqui que a gente está pedindo vários tipos de análise, a começar pelo sujeito. O sujeito é o ser sobre o qual fazemos uma declaração, e a declaração foi sobre todos os bons funcionários da empresa de transporte. Vemos também que a palavra mais importante desse sujeito é a palavra funcionários. Então, dentro de funcionários, percebam, nós temos aqui várias palavras relacionadas a funcionário. Todos os bons da empresa de transporte. Vimos que a declaração que eu fiz sobre o sujeito é: receberão imediatamente um importante prêmio na entrada principal, segunda-feira pela manhã. Imediatamente ele ficou em contradição, em relação à segunda-feira pela manhã, mas só foi para indicar ali a questão do advérbio de modo ali. Percebo que a transitividade do verbo é um transitivo direto, sem preposição. Quem recebe alguma coisa. Percebo que o complemento desse verbo foi um importante prêmio. Os adjuntos adnominais que se referem aos nomes, todos os bons da empresa se refere a funcionários. De transporte se refere à empresa, especifiquei a palavra empresa, Não é qualquer empresa, é uma empresa de transporte. O artigo 1, o adjetivo importante se relacionando a prêmio e principal se referindo à entrada. Esses são os adjuntos adnominais. E os adverbiais, imediatamente, na entrada principal, segunda-feira pela manhã. Tá? Esses termos aqui se referem ao processo verbal receberão, tá? Indicando modo, indicando quando, onde. Tá? Então, esses elementos que dão a ideia de circunstância ao
verbo, né, são chamados aí de adjuntos adverbiais, beleza? Então é isso, essa foi a correção. Obrigado por assistir e até a próxima aula.